Agora, por outro lado, se eu cito meu amigo, eu tenho até pena, Bruno Prado, porque cada dia é uma porrada nesse pobre coitado, cada dia ele vem aqui mais chateado, porque agora a VaideBet, que é a patrocinadora master do Corinthians, mandou, tá? Ela mandou uma notificação extrajudicial para o clube e a cláusula anticorrupção no contrato entre as partes e voltou a falar sobre a possibilidade de encerrar a parceria com o Corinthians. Ou seja, todo aquele alvoroço, toda aquela festa da diretoria corintiana, o maior patrocínio do país, o valor mais alto, pode ir por água abaixo depois daquela denúncia de laranjas na negociação entre a patrocinadora Master e o Corinthians. É o presidente Augusto Melo de novo contra a parede. Gente, quantas crises o Augusto Melo já teve em 6 meses de Corinthians? É bizarro, pro torcedor é inacreditável. O Vamp chegou aqui bem triste, tava até com uma cara meio inchada, parece que tinha chorado. Caralho. Então, eu já dou uma boa tarde pro meu amigo Marcos André, velho Vamp. Boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde, Mauro César Pereira. Eu quero ouvir o seu desabafo. Você que chegou aqui chateado, tenso com essa situação, eu quero saber, Vamp, o que você tem a dizer sobre essa situação. Porque no documento assinado pelo advogado Plínio Augusto Lemos e o diretor executivo José André da Rocha Neto, a casa de apostas, que é a patrocinadora master do Corinthians, diz que a vinculação do nome da casa com o presente escândalo envolvendo a diretoria do Corinthians e a intermediadora tornam a presente relação contratual excessivamente onerosa para o patrocinador, na medida que vincula a marca a uma situação negativa, causando desprestígio, potencial prejuízo e risco de baixo retorno do investimento, que é gigantesco, realizado na entidade Corinthians. Na notificação, a casa de apostas, que é a patrocinadora master do Corinthians, ainda informa que os fatos narrados representam efetiva violação da cláusula anticorrupção, olha isso, do contrato de patrocínio, e dá 10 dias apenas para que o Corinthians apresente suas explicações sobre o caso. Há uma semana, a Polícia Civil também está investigando possíveis ilegalidades envolvendo o pagamento da comissão. E o tema também é apurado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians. Já se passaram 16 dias desde a reportagem do UOL, citando que a rede social Mídia Design, empresa que intermediou o contrato de patrocínio, repassou parte do valor recebido em comissão a uma empresa laranja chamada Neoway Soluções Integradas em Serviços LTDA. Assinado no começo do ano, olha o prejuízo que pode ter o Corinthians. O contrato entre o Corinthians e a casa de apostas tem validade até o fim de 2026, tá? É a VaideBet, essa patrocinadora, que é uma casa de apostas, vai até 2026, o fim de 2026, e prevê o pagamento de 370 milhões de reais. O clube recebeu 60 milhões até o momento. O velho Vamp, essa diretoria já é, pelo menos, a 5ª crise da gestão Augusto Melo em 6 meses. Se não for a 6ª, a 7ª, ou seja, ele tem uma média de uma crise por mês como presidente do Corinthians, Vamp. É uma situação até desesperadora para o Augusto Melo? Boa tarde, Tico. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos, né? Escândalo após escândalo, né? Uma gestão de 6 meses. A gente está aí no meio de junho. Essa diretoria assumiu agora em janeiro, né? Tem aí a possibilidade desses escândalos todos. O time em campo está na zona de rebaixamento,
O Augusto está na Europa, não sei se é para vender algum atleta, não sei o que, se é para trazer algum patrocínio. E vem à tona, aquilo que a Leila, aí repercute muito aquilo que a Leila, lembra que ela falou? É o maior do papel, quero ver. Aquele negócio, de fato, né? A gente espera aí a auditoria que tanto foi prometida, que foi feita no Flamengo. Transparência, né? Que ele tanto prometeu. Esses escândalos todos aí, a todo momento. A gente está sabendo que o presidente está lá na Europa, esperar voltar para que ele possa se manifestar, né? Um clima de bastidores, de diretoria, esses escândalos todos, a vai de bet cobrando, tem que se esperar, porque quem pode falar pelo clube é o presidente, que no momento não está no Brasil. A gente tem essa situação, né, Bruno, sobre a vai de bet, porque ela já diz que tem a possibilidade de uma saída do Corinthians. Ou seja, todo aquele alvoroço do maior patrocinador do futebol brasileiro pode ir por água abaixo. E aí o Vamp até falou ontem aqui nos bastidores, né, na nossa resenha, que ele fala, olha a munição que o Corinthians pode dar pra Leila. Porque é verdade. A Leila chegou a falar, ó, eu quero ver na prática. Né? Falar é mole. Eu quero ver na prática. Vai mesmo botar esse dinheiro todo? Eu desafio. E agora, olha o que acontece no Corinthians. Bruno, foi o que eu disse. É uma média de uma crise por mês nessa gestão Augusto Melo. Eles estão conseguindo ser piores do que o grupo passado, que é do Duílio, do Andrés. Talvez sim, porque assim, o grupo, quem deixou o Corinthians nessa situação financeira terrível foi o grupo passado, né? Isso aí não dá para tirar deles, né? Eles que entregaram o Corinthians para a gestão atual numa situação muito difícil. Então, o atual momento vem da gestão passada e o atual já dura bastante tempo. Onde eu acho que essa gestão atual é muito ruim, assim, é que dá a impressão que eles não sabem bem onde eles estão, assim, onde eles estão pisando. A outra gestão fez muita bobagem, mas eles tinham mais consciência de como funcionam as coisas, de como funciona o jogo de poder, o jogo político, e acabaram fracassando, perderam a eleição também, além de deixar o time numa situação terrível, né? Não é que foi bom. Muito pelo contrário. Mas a atual gestão parece assim que não tem a exata noção de onde está, assim, de que está comandando o clube. Porque eles fizeram algumas bobagens, isso falando do que se tornou público, e eu não vou falar, eu não vou fazer acusação a ninguém porque eu não tenho prova de nada. Vou falar só o que se tornou público. Primeiro, falam demais. Chega prometendo coisas que não eram possíveis de serem cumpridas. Isso aí é bom para a eleição. Na hora que você está disputando, depois que você ganha, acabou a eleição, você tem que descer do palanque. Não, agora você vai ter que governar, vai ter que fazer a gestão do clube. E os caras começaram a falar de um monte de coisa assim, né? É Gabigol, é não sei o quê, e acabou a farra, assim, pareciam pessoas muito empolgadas com a situação, e a situação do clube era difícil, eles sabiam disso, eles sabiam que não tinha condição de chegar e montar um super time, montar um time para disputar pau a pau com o Flamengo, com o Palmeiras, e eles venderam isso para a torcida. Acabou a farra deles, né? A boa farra não durou nem 3 meses, né, Bruno? Então, aí já foi a primeira bobagem. Mas eu vou ser sincero, até que poderia acabar a farra. Mas daqui a 2 anos, né? Isso. Eles podiam prometer, vamos equilibrar o Corinthians, porque o Corinthians se reequilibra em 1 ano, 2 anos. Se tiver uma gestão minimamente... É muito dinheiro que entra ali. Mas não foi isso que eles prometeram, eles nunca falaram. Eles falaram, não, agora, acabou, agora, a partir de agora é outra coisa. E não era possível, mesmo se a gestão fosse boa, não era possível fazer isso imediatamente. O discurso correto seria esse, nós sabemos do tamanho do buraco, nós vamos trabalhar para melhorar e daqui a tanto tempo a gente vai conseguir voltar a ser competitivo. Mas o que eles prometeram foi uma coisa imediata. Não, acabou, hein? A partir de agora é outra história, mudou tudo. Isso já começou a gerar problema, que quando você promete o que você não pode entregar, você já começa a ter problema. Aí começa perdendo o Paulista, aí já manda o técnico embora, se fosse para mandar embora já mandaria já no fim do ano, e começa a contratar desesperadamente, assim, aí também o papo de austeridade, de ajeitar as finanças também já foi para o espaço, que aí a folha salarial já é a mesma do ano passado, isso quem falou foi o diretor financeiro, não fui eu que falei. Você gasta muito dinheiro com jogadores que não valem e para mim ali foi puro desespero. Quando começa a vir o Mateuzinho, o Pedro Raul, o Coronado, foi porque começou a perder no Paulista, aí desesperou, falou, e agora? Pô, a gente achou, o time é muito ruim, vamos contratar, vamos... E sai no desespero, e sai gastando mais do que os caras valem. E agora toda essa confusão, já envolvendo o patrocinador, que também já teve várias coisas, né? Quando anunciaram, não falaram que eles iam ter que pagar a multa do outro patrocinador.
Agora, que a denúncia não é contra o patrocinador, né? A denúncia envolve o contrato, por isso que o patrocinador tá querendo saber o que está acontecendo e está ameaçando sair, porque indiretamente ele acaba envolvendo a imagem da empresa. E aí na política, já saiu o diretor de futebol, já saiu o diretor jurídico, o diretor financeiro quase saiu, teve que fazer uma reunião para o cara ficar, e o cara ficou por enquanto. Aí o outro diretor, agora não lembro o cargo exatamente, também já está licenciado. Então também o apoio político já está indo para o espaço em meses. Então realmente é um início muito complicado. E no campo o time não é bom também. Até nas Copas está andando, mas no Brasileiro ele ganhou um jogo, só fez um gol em um jogo, só fez gol em um dos 7 jogos, está na zona de rebaixamento. Então é muito complicado. Eles já pegaram ruim, isso aqui não é falar bem do outro, que o grupo entregou de maneira péssima, mas esse aqui parece até mais perdido, assim, parece que está meio sem noção de onde eles estão, que eles estão dirigindo um dos maiores clubes do país. Mauro César Pereira, de volta da Europa. Mauro, você vai para a Inglaterra, você volta e nada muda no Corinthians. Piora. As coisas pioram no Corinthians. Porque agora, Mauro, a gente falou aqui na abertura, né? O VaideBet, que é a patrocinadora master, que eles chamaram tanto, maior patrocínio do Brasil, tá ameaçando sair do Corinthians. Diz que tem uma cláusula anticorrupção. Diz que quer saber exatamente, deu 10 dias para o Corinthians se explicar sobre essa situação de um possível laranja, da intermediação de um possível laranja. Aonde isso pode parar, Mauro? É porque o Corinthians, tudo bem, ele pode perder um patrocinador master, mas se bobear, esse patrocinador pode até exigir uma multa do Corinthians, pode exigir o reembolso do que ele já pagou. Aí, claro, o Corinthians vai conseguir outro? Vai. Mas já é mais uma crise nessa gestão Augusto Melo. Consegue ser pior que a passada, Mauro? Eu acho que não é muito bom de fazer comparações, porque as duas são péssimas. Então, se você começa a comparar muito, como essa está nesse momento vivendo crise, pode parecer que a outra não era tão ruim. A outra era ruim e essa também é ruim. As duas são péssimas. Eu acho que existe aí uma certa linearidade, né? Os caras continuam lá embaixo, mas continuam no mesmo nível. Com picos, né? Piora, melhora um pouquinho, piora. Aliás, uma coisa até que eu queria destacar. Você falou, o Corinthians pode se recuperar 1 ano, 2. Não, 1 ano, 2 não, irmão. É mais tempo. Você acha? Lógico que é mais tempo. Corinthians, 2 anos, você acha que não consegue se reequilibrar? Faça uma conta. O clube fatura perto de em torno de 1 bilhão. Ele deve a dívida do clube perto de 1 bilhão. Aí ele tem a dívida do estádio, que ninguém sabe qual é o número, mas é um número enorme. Aí você tem dívida de curto prazo, você tem juros bancários. Você tem o salário dos jogadores, folha de pagamento alta, que vai continuar existindo. Mesmo que você queira liberar vários jogadores, o contrato está assinado, tem que pagar para os caras. 2, 3 anos de contrato, né? Como é que você vai negociar esses caras assim? Você vai continuar com a folha alta. A conta não fecha. O que vai sobrar para amortecer dívida não vai ser tanto dinheiro assim. Então, é papo de mais alguns anos. Se pegar o exemplo do Flamengo, começou em 2013, 14, 15, aí em 15 pegaram lá, 3 anos depois. Quase 3 anos. Aí foi quando pegaram o Guerreiro no Corinthians, mas sem pagar multa. Né? Antes contrataram o Cirino num esquema lá que tinha que pagar um valor e tal, foi um investimento maior e tal, que não deu certo. Aí em 16 o Diego Ribas, também sem multa. Aí em 17 tem o primeiro maior investimento, que é o Everton Ribeiro, que foi o que pagou uma multa para o time lá dos Emirados Árabes. Então 13, 14, 15, 16, 17. Foram 4 anos e meio. Até a primeira multa rescisória pesada que foi paga. Teve o William Arão também, não teve, Mauro? O Arão veio de graça, Flamengo. O Arão foi... brigou com o Botafogo. Com o Botafogo. Brigou com o Botafogo. Então, o Corinthians já esse ano já investiu no Coronado, não multa, mas vencimentos significativos, no Garro, no Pedro Raul, no Mateuzinho. Agora está valendo que o Félix Torres, o clube está cobrando lá porque não pagou, né? Então, cara, assim, é muito pepino, é muito papagaio, é muita coisa para pagar, é folha de pagamento alta. É uma caminhada um pouco mais longa, não vai levar 1 ano, só 2 anos, não. É coisa de mais tempo e tá ficando maior o buraco. Tá ficando maior o buraco, porque ninguém estanca essa sangria. Na semana que vem vai ter que pagar, né, Mauro? Tem isso. Claro. Provavelmente a VaideBet, se ela sair, ela vai querer os 60 milhões que ela já botou. Se tiver uma cláusula que dá, tem que ver como é que tá o contrato. Vamos brigar na justiça, né? Provavelmente. Agora, na semana que vem vai ser apresentado o relatório que todo ano o César Carafietti faz lá com a equipe, né?
Semana que vem a gente vai saber. Aí vem todo o relatório dos clubes, ele esmiuça a saúde financeira dos clubes de futebol. Aí a gente vai ver ali a situação do Corinthians e de todos os outros, né? E tem muitos ali que é para arrancar os cabelos, né? Se preocupar. E o caso do Corinthians é assim, não sai disso. É um samba de uma nota só. Me impressiona como assim, assume uma nova gestão, no caso atual, e com aquele discurso todo, e cara, quantidade de jornalistas que embarca na onda. As manchetes do acabou a farra, patrocínio, mas ninguém questiona. Vem cá, tudo bem, mas que patrocínio é esse? Quanto vai para o futebol? São 120 milhões por ano, tá bom, mas desses 120 milhões, quanto vai líquido para o futebol? Tem comissão para quem agenciou, e aí vai ter um desconto? Tem que pagar imposto? Parte desse dinheiro vai para outras modalidades? Vai usar esse dinheiro para amortecer dívida? Nada disso. Se um ou outro perguntou, desculpa se algum colega perguntou, eu não percebi, eu não vi. Só vi as manchetes ufanistas. Todo mundo embarca na onda da fantasia, o mundo de fantasia, gente. E na época eu falei aqui, 120 milhões, maior patrocínio Master do Brasil. Excelente, legal, parabéns. O que isso significa na prática? Para um clube que deve 1 bilhão, 1,5 bilhão, 2 bilhões, a gente não sabe contar exatamente a dívida, que é colossal. Não resolve. Não resolve. Ameniza aqui e ali, é o cara que está com pneumonia tomando aspirina. Não vai ficar bom. Talvez passe a febre, sabe? Num determinado momento. Aí ele põe o termômetro e não estou mais com febre. Pô, estou melhorando. Não tá, cara, é momentâneo. Daqui a pouquinho a febre vai voltar e você está muito doente. O Corinthians está muito doente. E detalhe, né, Mauro, que enquanto enfrenta todos esses problemas, o Augusto Melo está na Europa. Porque o Augusto Melo foi convidado para assistir a final da Champions League. Todo mundo quer assistir uma final de Champions League. Poderia ter voltado já, né? Claro, mas também... Eu cheguei hoje de manhã. Não, e nem sei se é o momento também para ele, né, Mauro? O cara tá com um problema gigante. Cheguei hoje de manhã e embarquei na noite de terça. O jogo foi sábado. Segunda eu até participei, né, de lá aqui no programa. Do aeroporto? Não, o aeroporto estava ontem. Naquele dia eu estava no aeroporto, não. Estava no outro local. Mas se ele viesse no domingo, por exemplo, né? Já foi sábado, domingo, embarca à noite, segunda de manhã, estaria aqui. Há 48 horas, pelo menos, já estaria aqui em São Paulo. Poderia estar, né? Mas eu não sei como é que é o roteiro dele. Não, é porque diz que ele está aproveitando essa viagem agora para conversar com possíveis interessados na compra do Wesley. Aí ele foi para a final da Champions. Os caras continuam em Londres lá, não vão embora, não? Tá lá. Ah, tá. Estão lá, além de estreitar relações com outros clubes e agentes do futebol às vésperas da reabertura da janela. Ou seja, num momento tenso para o Corinthians, ele está na Europa. Esse movimento assim, de pessoas se encontrando, tudo ele ocorre de fato, mas nos dias que antecedem a partida e até o dia do jogo. Depois, só se você marcar algo específico. Que tem os eventos que a UEFA realiza e patrocinadores. Então você vai a alguns lugares que, de fato, você vai encontrar gente ali que você pode conversar. É importante, às vezes, estabelecer contatos para qualquer grande clube do mundo, né? Eu entendo assim, eu compreendo que essas viagens fazem muitas vezes sentido se forem bem aproveitadas, se as pessoas que representam os clubes têm claramente a ideia do que deve ser feito. Mas, em geral, esses compromissos se encerram ao final do evento. Apitou ali no final, levantou a taça, todo mundo vai embora, mete o pé e vai para casa. E na Inglaterra, tá todo mundo meio parado lá, os times estão de férias e tal, tá tudo paradão. Então, sei lá, talvez ele tenha lá marcado algumas reuniões. De uma forma ou de outra, né? A coisa está pegando fogo aqui, né? A coisa está bem complicada. E não vai adiantar, quando ele voltar, ele vai encontrar um cenário muito preocupante. Só deixando claro, o Corinthians ainda atrasou o pagamento, como disse aqui o Mauro, de uma parcela dos 31 milhões de reais devidos ao Santos Laguna pela contratação do zagueiro Félix Torres, atual titular do time. O valor em atraso se aproxima da casa dos 6 milhões de reais. O Corinthians entrou em contato com os mexicanos para renegociar essa parcela e busca uma maneira de solucionar o problema a curto prazo. Porém, até o momento, encontrou uma postura, olha a fase do Corinthians, encontrou uma postura irredutível por parte dos mexicanos, apegados ao contrato. Segundo informações publicadas pelo próprio Corinthians na época do acordo, o clube comprou 80% dos direitos econômicos do Félix Torres, em 6 parcelas. A primeira, que funcionou como entrada, foi paga logo no ato da contratação.
o pagamento completo só divide com mais 2 parcelas em 2024, 2 em 2025 e 1 em 2026. Ou seja, a situação só piora.